Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tá? É um vídeo feito por mim, por autoria minha. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal se você também gostar do canal e dos assuntos abordados. Sinta-se livre, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda do que eu falo nos vídeos. Hoje é dia 20 de março de 2025, desejo a todos uma boa tarde, uma boa quinta-feira. Hoje, dia 20 de março, marca início do equinócio, tá? Dia 20 de março hoje aqui para nós, habitantes do hemisfério sul, né? Estamos dando as boas-vindas ao outono, tá? É o equinócio de outono aqui e equinócio de primavera lá na parte norte da Terra, para os habitantes da parte norte, do hemisfério norte, certo? E o que tem por trás desse fenômeno? Qual é a novidade que esse fenômeno traz? O que ele tem para nós de informação? O equinócio, ele basicamente é um fenômeno astronômico onde tanto o dia quanto a noite eles têm a mesma duração. Então seria basicamente 12 horas de dia, 12 horas de luz do dia e 12 horas, né, de noite, né? 12 horas de escuridão. Ou seja, algo que é bastante contrário ao que acontece num período de solstício. Por exemplo, no solstício de verão, o que acontece? A duração do dia é maior, né? Porque o Sol, os raios paralelos do Sol ficam mais incidentes na região que está voltada para ele, que é a região ali dos polos, né? Então, por quê? Por causa também da inclinação da Terra, né? Por causa do movimento de rotação da Terra, alinhado também ao movimento de translação em torno do Sol e também a questão da inclinação do seu eixo, porque a Terra se inclina em 23,5 graus e 27 minutos. Então, todos esses fatores aí combinados, todos esses fatores unidos, vão dar início às estações do ano, né? Facilmente explicado, tanto ao solstício, tanto ao que a gente vê no solstício, né, de inverno e verão, e tanto ao que a gente vê também nos períodos de equinócio, porque o Sol fica mais rente à linha do Equador nos períodos de equinócio. Deu para entender? Bom, e o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: o equinócio, tá? Esse fenômeno astronômico, essa estação do ano, ela refuta totalmente a Terra plana, ela destrói a ideia de uma Terra plana, porque numa Terra plana não seria possível haver equinócio e haver solstícios assim de forma tão organizada, né, como a gente vê no mundo real. Ou seja, todo ano entra ano e sai ano, as estações do ano são sempre as mesmas, não mudam. É fato que todas essas estações acontecem repentinamente, ou seja, uma atrás da outra, ou seja, é cíclico, tudo isso é cíclico, tá? Sempre aconteceu e acontece até hoje, tá? Bom, num passado bem primitivo, talvez as estações do ano não fossem tão organizadas assim, né? Por exemplo, na formação da Terra, talvez as coisas não fossem assim. Bom, porque no processo de formação da Terra, num período bem mais primitivo mesmo da Terra e do universo, não do universo em si, mas da Terra, num tempo bem primitivo mesmo, houve um período onde a Terra passou por uma espécie de resfriamento. Então, na época, ainda não tinha essas estações do ano tão bem definidas, né? Mas a gente sabe que elas funcionam. Existe inverno, existe verão, existe primavera e existe outono. Isso é fato, tá? É indiscutível. Isso é fato que existe, porque a gente vê todo ano. Bom, então o equinócio, né, ela tem origem, né, do latim, uma palavra latina. Então a gente tem aqui o equus, que significa igual, e a gente vê aqui o nox, que significa noite. Então fica equinox, né, que traduzindo no significado dessa palavra seria noite igual. Por quê? Porque tanto a duração do dia quanto a duração da noite são iguais, ou seja, é distribuído de forma igual em ambos os hemisférios da Terra, né? Tem primavera num hemisfério da Terra e no outro, né, enquanto que no outro está experienciando o outono. Então a gente tem equinócio de primavera e equinócio de outono, certo? Os raios solares, o Sol fica mais perpendicular ao que? A linha do Equador. Então, como o Sol está tendo uma... como é que eu posso dizer? Como o Sol
está refletindo a sua luz em direção mais àquela parte do Equador, ou seja, o eixo da Terra está mais perpendicular ao Sol. Tá entendendo o que eu quero dizer? O eixo da Terra não está tão inclinado como num período de solstício. Num período, por exemplo, de equinócio é diferente. O eixo da Terra está mais perpendicular ao Sol, por isso o Sol passa rente à linha do Equador, né? A gente vê a movimentação aparente do Sol ali rente à linha do Equador, fazendo com que possamos ter tanto dia e noite iguais com a mesma duração, certo? Bom, então vocês podem ver aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo na tela está bem didática. Ela explica basicamente como funciona o equinócio de primavera. Então tá aqui, a parte de baixo é o hemisfério sul. A gente tem aqui a linha do Equador no meio, dividindo os dois hemisférios. Em cima a gente tem em tese o hemisfério norte. Então a gente está vendo aqui a direção dos raios solares, ó. Tá toda voltada para essa parte aqui da Terra. A gente vê que o eixo da Terra ele não está em tese inclinado. Ele está um pouco mais perpendicular aos raios solares, né, que estão vindo em direção a ele. Então, isso favorece com que o Sol, como ele está mais rente à linha do Equador, favorece com que os dois hemisférios, tanto o norte quanto o sul, tenham a duração do dia e da noite iguais, certo? Ou seja, por essa imagem aqui vocês podem ver. Tá? Basicamente isso que eu estou explicando. É bem simples de entender essa questão. Tá indicando pra gente que é isso que a gente vai experimentar daqui pra frente, né? Hoje, dia 20 de maio, até cerca de 21 de junho. 21 de junho volta de novo os solstícios, né? Muda de novo pro solstício, mas aqui será o solstício de inverno aqui para nós que moramos na região do hemisfério sul, e para os habitantes da região aí do hemisfério norte terão verão, né? Depois de 3 meses vai mudar de novo o cenário. Bom, então agora vem a grande questão do vídeo, né? Talvez muitos estejam se perguntando aí: ah, mas por que isso destrói a Terra plana, né? Por que isso destruiria então uma possível ideia de uma Terra plana? Bom, sabendo-se de tudo isso que eu falei anteriormente, né? Até aqui, você que está vendo o vídeo, sabendo-se de tudo isso aqui que eu vim falando, ou seja, sabemos que as estações do ano é um fato que todo ano, repentinamente, elas acontecem, repetidamente, né? Elas acontecem sempre. Tanto inverno, quanto verão, quanto primavera, quanto outono, certo? É um fato. Agora, a interpretação que se dá para a causa desse fenômeno, a interpretação, ela está dentro dos modelos que são discutidos. Hoje, ao meu ver, o modelo esférico ele não tem concorrente, porque a Terra plana não é um concorrente à altura. É um modelo que criaram aí na internet, é uma ideia, tentaram criar um modelo, mas não apresentaram ainda um modelo funcional, não se tem modelo da Terra plana. Aqui, ó, por exemplo, essa imagem nos exemplifica como isso funciona na prática. Então aqui a gente tem a Terra. Ó, a gente tem aqui o equinócio de março e o equinócio de setembro. Tá? No equinócio de março seria primavera para a parte norte, a parte de cima, e outono para a parte de baixo, que é o que a gente está vivendo agora. Hoje, 20 de março, dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, né, deu-se a entrada do outono, né? Então, o verão foi embora e deu-se a chegada do outono. Então, o que que acontece? Aqui a gente vê, ó, que os raios solares estão mais perpendiculares aqui a parte da linha do Equador, né? Favorece com que os dois hemisférios tenham luz solar igualmente distribuída, ou seja, é um período de 12 horas, né? O dia tem 24 horas, certo? Então, 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? E vale lembrar que no início do período de equinócio, o Sol ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, certo? Porque a gente sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então ele nasce exatamente no leste, no quadrante leste, e se põe exatamente no quadrante oeste. Mas aí a gente vai vendo que muda, a cada 3 meses vai mudando as estações do ano. Quando a gente está na estação de solstício, né? A gente tem um solstício 2 vezes no ano, que é o solstício de junho e o solstício de dezembro. No solstício de junho tem o verão na parte norte e inverno na parte sul. Enquanto que 6 meses depois, no solstício de dezembro, temos inverno na parte norte e verão na parte sul, que é o oposto. E é por isso que quem está
em ambos os extremos da Terra presenciam o fenômeno do Sol da meia-noite, né, caso esteja dentro dos círculos polar antártico e polar ártico, né, se estiver no norte. Então, o que isso está mostrando para nós? Isso mostra que o modelo do globo, ele explica isso aqui perfeitamente. Tá entendendo? Dentro de um modelo funcional, vocês veem que vocês veem que a questão faz sentido. Tá entendendo? Tem coerência. Tá entendendo? Agora, como seria isso numa possível ideia de Terra plana? Teria como as estações do ano ser assim bem distribuída num cenário de Terra plana? Eu acho bem difícil, tá entendendo? Então, galera, no modelo do globo a gente vê que a questão é facilmente entendida, é facilmente explicável, tá entendendo? Ou seja, a inclinação da Terra em 23,5 graus, a inclinação do eixo da Terra faz com que tanto a parte norte quanto a parte sul no período de solstício seja preenchida com mais intensidade pelo Sol, né? E acaba fazendo com que tanto um hemisfério quanto o outro presencie o fenômeno do Sol da meia-noite, que é quando o Sol nunca se põe no horizonte, né? Fica Sol 24 horas, né? Dia 24 horas. Enquanto, ao contrário, no solstício de inverno temos a noite polar, né? Mas aqui a gente está falando do vídeo em si a questão do solstício. Desculpa. A gente está falando aqui, a gente está tratando aqui no vídeo sobre a questão do equinócio, né? Porque hoje, dia 20 de março, estamos dando início ao equinócio. E como eu falei, a questão principal é que o equinócio ele refuta a Terra plana. O solstício também refuta a Terra plana. Mas o equinócio ele refuta a Terra plana de vez, porque na Terra plana não tem como o equinócio funcionar tão perfeitamente como funciona no modelo do globo. Tá entendendo? Indicando que a Terra é sim uma esfera ou algo muito próximo a isso, tá? Possivelmente é sim uma esfera, tá entendendo? E a grande chance dela ser, tá entendendo? Bom, então eu peguei essa imagem aqui, ó, do mapa azimutal equidistante, tá, para simbolizar a ideia de uma terra plana, pois muitos terraplanistas alegam que esse mapa azimutal equidistante é o mapa da Terra plana, mas sabemos que não é o mapa da Terra plana, pois a Terra plana não tem mapa. É um mapa azimutal equidistante, tá? Mas só peguei aqui para simbolizar mesmo, tá? A ideia aqui que eu tô querendo passar, o raciocínio que eu tô querendo passar. Então vamos supor que isso aqui seja a Terra plana. Eu peguei essa imagem e tracei dois círculos aqui. Eu sei que não ficou perfeito, né? Ficou horrível, ficou uma bosta esses círculos aqui. Mas enfim, é só para tentar ilustrar mais ou menos o pensamento que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Vamos supor por um momento que esse círculo em amarelo aqui, ó, esse círculo grandão aqui, seja o Trópico de Capricórnio. E vamos supor que esse círculo menor aqui que está no centro, esse círculo vermelho, seja o Trópico de Câncer. Bom, os terraplanistas dizem basicamente que na Terra plana as estações do ano funcionaria mais ou menos assim. Na Terra plana o Sol ele é bem menor que a Terra e ele faz movimentos circulares em torno da Terra. Vamos supor que seja verão aqui na parte norte, aqui no centro. O Sol vai fazer um movimento circular aqui no Trópico de Câncer. Desculpa aí, galera, o telefone tocou aqui, tá? Sem querer, tá? Mas enfim, vamos dar continuidade. Vamos supor que o Sol esteja circulando aqui nesse Trópico de Câncer aqui no centro e aqui seja verão, enquanto aqui no sul seja inverno, né? Aí, eles dizem que 3 meses depois, né, quando vem o período de equinócio, o Sol vai girar tanto num trópico quanto no outro. Vai girar no círculo vermelho e depois vai devagarzinho passar para o círculo amarelo e vai fazer todo esse trajeto aqui gigante, tá entendendo? E faz com que tenha o equinócio. Mas será que isso faz sentido no mundo real? Será que o Sol realmente ele faz esse trajeto longo aqui, distante, e depois vai para o centro? Será que faz sentido? Será que o Sol realmente se movimenta assim? Tipo assim, primeiro que o Sol nem se movimenta sobre a Terra, ao contrário, a Terra que gira em torno do Sol, né? O que a gente vê no céu é um movimento aparente, tá? Porque é a perspectiva do observador aqui da Terra. Então, isso não funciona no mundo real. O Sol ele não gira de forma circular, cara, as coisas não são assim, tá entendendo? Se qualquer terraplanista ou qualquer pessoa, sei lá, considerar que a realidade seja assim, cara, há uma grande contradição, há um grande tiro no pé. Tá entendendo? A gente pode ver a contradição, porque na vida real isso não acontece de forma nenhuma. Aí os terraplanistas dizem que quando é verão na parte sul, o Sol faz esse movimento aqui, ó. Ao invés de ele circular sobre o círculo vermelho, ele vai vir pra cá, ó, vai vir e vai fazer um circuito, né? Ele vai trafegar sobre o círculo amarelo, que eu tracei aqui um círculo amarelo, só para simbolizar o Trópico de Capricórnio. Aí o Sol do Trópico de Câncer vai passar para o Trópico de Capricórnio e vai fazer todo esse trajeto.
Ou seja, se a gente for considerar algumas questões de matemáticas, a gente vai ver que o Sol ele levaria muito tempo para fazer esse circuito aqui. E é algo que não faz o menor sentido, tá entendendo? Qualquer professor de física ou de matemática consegue refutar facilmente se pegar os números. Por exemplo, qual é o tamanho do Trópico de Capricórnio na Terra plana? Ninguém consegue fornecer esse número. Qual é o tamanho do Trópico de Câncer na Terra plana? Também ninguém consegue fornecer esses números, ninguém consegue fornecer essas informações. Se alguém for tentar chutar um número, vamos supor que, sei lá, um terraplanista chega e fala, o Trópico de Capricórnio seria 12 mil quilômetros e o Trópico de Câncer seria 7 mil e poucos quilômetros. Aí vai lá, um professor de matemática faz a conta e tal, vai ver que essas distâncias não batem com a realidade, vai ver que o Sol teria que fazer esse movimento num tempo específico para preencher tudo, então vai haver contradições em qualquer número que um terraplanista for jogar, porque simplesmente as coisas não são assim. Cara, vocês não estão entendendo, a vida real não é assim. Só tracei esses ciclos para vocês entenderem. Então, no modelo de Terra plana isso não funciona. O equinócio, ele refuta a Terra plana. E o solstício também, porque tem sol da meia-noite em ambos os hemisférios. Na Terra plana não tem hemisfério sul, não tem como ter sol da meia-noite no sul, certo? Ou seja, não tem como você ter sol da meia-noite no sul na Terra plana. Impossível, a Antártida não é desse tamanhão todo. Agora, no modelo do globo, se tem sol da meia-noite em ambos os polos, tanto no polo sul quanto no polo norte. Tá entendendo? Mas na Terra plana não tem como. Na Terra plana só teria sol da meia-noite em tese aqui na parte central. Aqui a gente onde tá vendo onde a gente está vendo esse círculo vermelho, que representa o Trópico de Câncer. Aqui haveria sol da meia-noite, mas não teria como ter sol da meia-noite aqui nesse círculo amarelo, porque está representando o Trópico de quê? De Capricórnio. E a gente sabe que o limite do Sol é até o Trópico de Capricórnio. Lucas, mas se o Sol só vai até o Trópico de Capricórnio, então como é que você diz que acontece o Sol da meia-noite no globo? É por causa da inclinação da Terra, meu amigo. Você tá entendendo? Eu digo por causa da inclinação da Terra. Então você vê que o modelo do globo ele satisfaz melhor a ocorrência do fenômeno. O modelo da Terra plana não. Porque se o Sol só vai até o Trópico de Capricórnio, não tem como o Sol passar pro sul e ter Sol da meia-noite. Tá entendendo? Mas se a gente sabe que existe o Sol da meia-noite em ambos os polos, então isso já refuta totalmente a ideia de uma Terra plana. Refuta a teoria da Terra plana. Tá entendendo? Qual o intuito desse vídeo aqui necessariamente? Provar que a Terra é um globo? Não, cara, não necessariamente, porque isso aí já tá provado há muito tempo pela ciência. Eu só estou tentando aqui te convencer, tá entendendo? Te fazer pensar e te mostrar na prática que o modelo do globo ele funciona, que a ciência está certa. Tá entendendo? Quanto a essa questão. Então a gente vê aqui o equinócio, ele refuta a Terra plana, tá entendendo? Mostrei outra prova prática, tá entendendo? Que vivemos sim em uma esfera. Espero que vocês tenham entendido meu raciocínio, tá? Um vídeo bem didático aí, sei que vocês gostam, tá? Deixe seu like se tiver gostado, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda de mim. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Me despeço por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.